Sejam bem-vindos ao Advogado do Diabo, a Justiça e os Números. Eu sou a Diana Ramos, diretora do Jornal de Negócios, e o Advogado do Diabo é o Luís Miguel Henrique. Olá, Miguel, bem-vindo, mais uma semana. Esta semana centramos-nos no famoso excedente. É ele um excesso? Um seguro de vida? À esquerda e à direita há visões diferentes sobre o brilharete deixado por Fernando Medina e pelo governo de António Costa ao próximo executivo. Para nos ajudar a olhar para os números das contas públicas, temos hoje connosco João Borges de Assunção, é professor associado da Católica Lisbon School of Business and Economics, já foi também assessor económico do então Presidente da República, Cavaco Silva, e é colunista do Jornal de Negócios. Professor João Borges de Assunção, bem-vindo ao Advogado do Diabo e obrigada por ter aceitado o nosso convite. Falamos então deste excedente orçamental, tem sido muito discutido na última semana, depois de ter sido conhecido o resultado oficial de 2023 em relação ao saldo das contas públicas. Porquê é que há tanta discórdia quando se fala em excedente nas contas públicas? E no fundo também, qual é que tem vindo a ser o track record, o historial de Portugal no desempenho do seu saldo orçamental? Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui neste podcast, Advogado do Diabo. Eu não sei se isso é verdade, mas eu, ainda bem que fez a referência ao ser colunista do Jornal de Negócios. Eu outro dia estava a folhear e dei por mim a pensar que eu talvez seja um dos mais antigos. Um dos mais antigos. Se não mesmo o mais antigo. Provavelmente com o Luís Nazaré, que entretanto teve que se suspender, mas seria dos mais antigos. E portanto, é a primeira vez que venho ao Jornal de Negócios, à sede do Jornal de Negócios, portanto é um exemplo de uma colaboração com alguma distância. E portanto é um prazer estar aqui hoje. Relativamente, e é um prazer ter aceito o convite. Mas é uma voz permanente também dos nossos artigos sobre macroeconomia. Quer dizer, eu penso que a origem de alguma polémica sobre o excedente é difícil de não a colocar em termos ideológicos. No fundo é quase uma questão ideológica. Portanto, é mal visto à esquerda e é bem visto à direita, sendo que o PS agora está aqui um bocadinho a meio caminho. Eu faria uma dicotomia entre a esquerda e a não esquerda, que é ligeiramente diferente da esquerda e da direita. Mas, em geral, eu penso que a esquerda vê o excedente orçamental como um desperdício de utilização dos impostos cobrados e, portanto, no fundo, queria gastar logo. E, portanto, tudo o que seja excedente dá a ideia que ficou dinheiro em cima da mesa que devia ser gasto. E numa perspectiva mais conservadora, digamos assim, o excedente orçamental é visto como uma forma de prudência na gestão do erário público e, portanto, essa é uma divergência que me parece estar na origem desses debates. E no atual contexto, o problema também surge porque, de facto, tem sido uns tempos que já são muito longos. No fundo, estes tempos remontam à grande recessão, a 2007. Portanto, estes problemas começaram, de facto, em 2007 e depois houve várias ondas e nesse sentido, há uma ideia genérica que há um aperto nas despesas do Estado em várias dimensões em Portugal já há muito tempo e, portanto, qualquer ideia de excedente é vista por uma parte da sociedade. Mas se olharmos para a despesa como um todo, ela até tem vindo a crescer desde 2010, claro, desde 2013, em termos nominais. Portanto, a ideia que há é que, de facto, parece que a despesa não é feita de forma suficiente, não está a ser bem diligenciada. Não, mas não é só, quer dizer, pronto, agora já entramos nas posições que cada um tem sobre os assuntos, não é um problema apenas dela não ser bem direcionada, ela é quase exclusivamente gasta em salários e em pensões e, portanto, de facto, não há depois outros recursos financeiros para fazer o que é suposto fazer. Portanto, então já lá vamos, para depois explicarmos melhor um bocadinho qual é a composição. Miguel, estamos pouco habituados a excedentes e assim que ele surge é de facto ideologicamente um peso sobre a cabeça de quem vê os serviços se calhar a funcionarem um bocadinho pior e o saldo orçamental equilibrado a dar a ideia de que se podia gastar mais, ou isto é de facto uma ideia errada?
Então, eu vou tentar dividir o raciocínio em partes que tenho. Ponto número 1, a matemática não engana, e as interpretações depois em cima delas é que podem eventualmente fazer, o que significa que, em relação aos números, e particularmente esta questão, às vezes temos sido aqui um bocadinho críticos, claramente que houve um bom desempenho do ponto de vista do Ministério das Finanças, e particularmente do Ministro Medina e de António Costa, em relação a essa parte, dar os parabéns pelo trabalho alcançado. Já lá vamos à motivação, porque é que eu acho que isso aconteceu. Segunda parte, às vezes vou trazer isto para um nível mais terreno, e seja à esquerda ou à direita, qualquer cidadão, qualquer chefe de família, qualquer dona de casa, sabe que se todos os meses, todos os anos, tu gastares mais dinheiro do que ganhas, a coisa não corre bem. Portanto, esta questão nomeadamente dessa prudência, é engraçado que nós, em relação a casas dos outros, ou em relação àquilo que não nos toca diretamente, temos uma interpretação diferente do que em relação ao Estado, achamos sempre que deve gastar mais. Exatamente. E este gasto é uma questão cultural que depois, mais à frente, nós queremos ter que ver, mas se tu trouxeres isto para casa, para um ambiente mais microscópico, e perceberes que em cada casa as pessoas sabem quais são as regras e porque é que têm que ser diferentes em relação àquilo que é o bem coletivo, independentemente dos investimentos públicos que tenham que ser feitos. Depois dizer que talvez por conta disso, e culturalmente nos últimos 50 anos isso só apenas tenha acontecido por 2 vezes, exatamente por uma questão cultural de que não há problema nenhum em gastar-se mais do que se tem. Sendo certo, e sem querer antecipar questões que eu gostaria de adentrar-me mais tarde, a mim custa muito, e estou a chegar a uma fase em que qualquer dia vou ser avô, a entregar um país pior do que aquilo que recebi, um país mais endividado do que aquilo que recebi aos meus filhos e aos meus netos. Nesta fase até nem é o caso que fomos dividindo a dívida pública em termos totais e em termos de porcentagem. Este ano voltou a descer, mas quero dizer, historicamente, em relação foi esse o caminho. Quando eu tinha 20 anos, o que é que vou entregar quando tiver 60? Basicamente é um bocadinho isto que quero dizer. Professor João Borges de Assunção, em 2023, olhando para este excedente orçamental, as receitas ultrapassaram as despesas em 3,2 mil milhões, um bocadinho mais, mas grosso modo foi este o valor. Que fatores é que foram cruciais para este desempenho? Porque houve vários fatores a pesarem para este resultado. Desde o emprego, à inflação, os salários também que melhoraram. O que é que está aqui a solidificar este resultado em termos de, sobretudo, receitas também? Eu penso que o efeito mais importante e mais surpreendente é o benefício de curto prazo nominal decorrente do aumento da inflação, que particularmente no IVA, que é o imposto mais importante, com a evolução dos preços é mais ou menos proporcional à evolução nominal da economia e, portanto, nesse sentido faz uma grande subida. Esse efeito é um bocadinho ilusório, é um efeito pontual, porque se agregar através de vários anos, aquilo que foi positivo nesta altura, agora quando entramos numa fase de desinflação, pode tornar-se negativo porque vai haver despesas do Estado que estão a aumentar ao ritmo de uma inflação antiga, digamos assim, e que agora a nova inflação, sendo mais baixa, não irá acompanhar. Mas também é verdade que este período tem sido uma das surpresas da crise da pandemia, é que de facto o desemprego não aumentou. O governador chama-lhe até o dique do emprego que tem estado a segurar a economia de alguma forma. Eu acho que é surpreendente, eu não tenho uma boa explicação, acho que é um paradoxo que eventualmente será explicado. Acho que não é irrelevante o aumento brutal nos estímulos monetários e nas dívidas públicas, nomeadamente nos Estados Unidos e na Alemanha, para suportar, e na zona euro como um todo, para suportar as despesas que permitiram manter o emprego. Portanto, acho que essa dimensão não é nada irrelevante. Mas o que é certo é que a manutenção do desemprego a níveis baixos, e portanto o crescimento do emprego, não, quer dizer, funcionaram os estabilizadores automáticos no sentido positivo, ou seja, não houve aumento de despesas com o desemprego, e houve o aumento das receitas com as contribuições da Segurança Social, portanto houve o aumento das receitas. Da Segurança Social e também dos impostos associados a esse mesmo trabalho, os impostos Sim, sobre mas o rendimento. Eu diria que o mais valioso nessa perspectiva é o IVA. Para a Segurança Social, e depois do outro lado eu diria que do IVA. Uhum. E a ausência de despesas, de acréscimo de despesas com o desemprego, que também é bastante importante, não é? E isso não desvaloriza
aquilo que disse há pouco, que eu acho que é muito importante, é que isto ocorreu num contexto em que permanente subida das despesas do Estado e, portanto, ou seja, esta subida das receitas fiscais foi ainda assim mais do que suficiente de todas estas receitas, e particularmente as fiscais, foi ainda assim mais para acomodar isso tudo. Exatamente. Miguel, o emprego é a chave neste momento e pode ser determinante também para o próximo ciclo económico? A fazer fé nas palavras, nomeadamente de alguns políticos, parece que sim. Agora, eu gostaria muito de tentar colocar a tónica em relação àquilo que não foi feito. E há bocadinho falaste que, no fundo, toda a chave do meu resultado tem esse triunvirato, a atividade económica, a questão do mercado de trabalho e a questão da inflação. Em bom rigor, e se nós quisermos trabalhar de forma estrutural, de forma mais positiva, o fator menor que menor contribuiu era aquele que deveríamos pensar como é que o podemos fazer crescer. E a atividade económica real e não apenas decorrente daquilo que possa ser a pressão inflacionista, que, como o professor acabou de explicar, estará o processo inverso em curso em relação ao processo de desinflação. Mas em relação ao emprego, e claramente por haver mais emprego e por ter havido também mais salários, obviamente que isso foi um fator decorrente para os bons resultados tidos nas contas públicas. Professor João Borges de Assunção, daqui para a frente também vamos ter que olhar para a questão das promessas eleitorais que foram feitas durante a campanha para as legislativas, e este excedente já disse que tanto pode ser visto como uma folga, se olharmos para o lado mais otimista, ou, por um lado, se formos mais conservadores também, como uma almofada que permite dar aqui alguma tranquilidade a um governo. Luís Montenegro vai ter, neste contexto atual, margem para executar algumas destas promessas, ou essa margem é curta? Eu sei que ainda não temos todos os dados da execução orçamental até ao momento. Pegando na primeira parte da pergunta, a palavra folga é uma palavra perigosa, ou seja, o saldo orçamental positivo, o famoso excedente de 2023, é passado. E, portanto, esse excedente já foi já não foi preciso aumentar tanto a dívida em 2023 por causa desse excedente. Portanto, isso está, digamos, arrumado. Claro que altera o ponto de partida para 2024. Mas o próprio governo, no orçamento, o governo de Sessanta agora, no orçamento de 2024, colocou já aumentos muito significativos de despesa para níveis de despesa que já estavam altas ainda decorrentes da pandemia, e a previsão do saldo orçamental para 2024 é apenas de 0,2% do PIB, portanto já estamos a falar apenas de 500 milhões de euros. E Portugal, para reduzir a sua dívida pública, quando a economia cresce alinhado com o crescimento potencial, portanto estamos a falar de um nível entre os 2% e 2,5%, significa que o país, com estes níveis, quando tiver estes níveis de crescimento, deve ter um ligeiro excedente orçamental. Não precisa de ser muito grande, não precisa de ser tão grande como foi em 2023, mas tem que ser um ligeiro excedente. Vamos dizer, para manter, mesmo que seja mais baixo, tem que haver um resultado positivo nas contas públicas. Quando a economia crescer a um nível normal. Nós ainda não recuperamos tudo. São as previsões também do Banco de Portugal, que acabou por ser otimista nos dados. Agora, mas ainda nós não recuperamos, ou seja, nós já recuperamos, o que é bom, o nível pré-pandemia de 2019. Ou seja, já nós estamos acima do que... Isso não é verdade, por exemplo, para todas as economias europeias, não é verdade, por exemplo, para a Alemanha. Portanto, algumas economias, mas os Estados Unidos ultrapassou isso muito mais, não é? Portanto, há uma assimetria na forma como os vários países ultrapassaram a da pandemia. Mas ainda não recuperamos o produto potencial perdido de 2019 para cá. Portanto, ainda há aqui uma dúvida sobre se estamos ainda abaixo ou acima do potencial. Já se recuperou quase tudo, mas não se recuperou ainda propriamente a trajetória. E nesse sentido, se for ainda alguma coisa para, digamos, para recuperar, o saldo das contas ainda melhoraria um bocadinho mais, em média, digamos assim, porque estaríamos a recuperar face a uma tendência geral de crescimento potencial da economia. E é essa a base para se fazer as contas de saber se há excedente ou não. Se houver alguma folga... E onde é que entram estas promessas todas que foram feitas? Dos salários dos bónus para os polícias, não são bónus, são subsídios, dos salários dos professores e da recuperação do tempo de serviço, dos médicos, são muitas promessas e muitos grupos aqui. E eu penso que os 500, portanto, se olhar apenas para um número, que digamos, para fazer a conta, os 500 milhões de euros, os 500 milhões de euros não chega para isso, e se usasse tudo nisso... ficaria logo em terreno negativo, e Portugal precisa ter em média um excedente, não precisa ser muito grande, mas precisa ter um ligeiro excedente.
em média, portanto, ao longo dos vários anos. E, portanto, a visão que eu tenho sobre isso é que as promessas, e é uma palavra desagradável, a palavra promessa, mas é assim que nós falamos sobre o discurso público à roda das campanhas eleitorais, as promessas têm muitas dimensões, ou seja, eu ficaria desapontado se aquilo que fosse contribuições negativas para os saldos orçamentais fossem todos alocados aos salários da função pública, quer dizer, isso parece uma coisa, e às pensões, isso parece uma coisa totalmente injusta e que não está focada nos problemas do país, não está focada no crescimento da produtividade, não está focada Quer dizer, a maior parte dos portugueses não são pensionistas nem funcionários públicos. Mas, na verdade, é sempre este grupo que é olhado por causa dos resultados eleitorais, porque são quem pode ou não condicionar umas eleições. Mas passados os resultados eleitorais, o importante é, para mim, para uma pessoa como eu, é a qualidade da boa governação, não é as palavras, não é as promessas que foram feitas. Portanto, o que eu estaria à espera que acontecesse é que fosse aquilo que fosse considerada alguma margem, e eu acho que neste momento há alguma margem, fosse distribuída entre a parte que tem a ver com essas corporações, que em alguns casos têm razão, eu penso que não têm razão em todos, mas em alguns casos terão razão, mas se não puder ser acomodado tudo este ano, não deve ser acomodado tudo este ano. O Governo também disse que ia baixar os impostos, eu acho que isso é importante, não vale a pena baixar os impostos, na minha opinião, se isso depois der origem a déficits, porque isso depois não vai produzir resultados positivos, portanto, mas os impostos também deverão baixar, em particular, na minha opinião, o IRC, mais do que os outros impostos, porque isso é que permite estímulos ao investimento e ao crescimento da produtividade. Isso, na minha opinião, também deve ser feito sem retrocessos, ou seja, a redução dos impostos sobre as empresas, se houver riscos de que eles venham a subir daqui a 3 ou 4 anos, quando houver uma nova legislatura, não vão dar origem a investimento, não vai dar origem, portanto ninguém vai investir se há o risco de haver uma reversão dessa redução de impostos. E finalmente nós estamos, o próprio Pacto de Estabilidade e as novas regras orçamentais também estão centradas em limites de despesa e, portanto, se o Governo agarrar na eventual folga e traduzi-la toda em despesa, está a agravar o nosso problema de sustentabilidade das contas públicas. Portanto, eu esperaria que o Governo fosse cuidadoso, ponderado e que não dedicasse tudo às corporações que mais pressionaram os partidos políticos durante a campanha eleitoral e que deram origem a algumas das promessas que foram feitas, mas que não precisam de ser cumpridas na sua literalidade e já este ano. Miguel, como é que se concilia esta boa governação com a pressão para gastar? Vai ser o grande desafio. Falta um outro eixo com um governo minoritário. Com um governo em muitas dificuldades no Parlamento. Essa é que é a questão, e essa é que é a palavra-chave para mim que vai determinar tudo o resto. E deixa-me fazer aqui uma retrospectiva histórica dos últimos anos, porque quando se olha para o ciclo político que António Costa, em 2022, quando teve a maioria absoluta ganhou, percebeu-se claramente que aquilo estava pensado há 4 anos, porque a Operação Influencer só acontece no final de 2023 e já a execução orçamental é mais que adiantada. Mas tu tens 2022 e 2023 em que é o ano de aperto, para teoricamente gastar-se em 2024 e 2025, que lhe proporcionaria uma reeleição com ao PS com uma maioria absoluta. O que é que trocou aqui as voltas? A Operação Influencer no final do ano. Portanto, esta pressão que vem para gastar em 2024 não é uma pressão que só decorrente da campanha eleitoral. É uma pressão decorrente da campanha eleitoral, mas que vem de trás da forma como a metade da legislatura estava a ser pensada e trabalhada, no fundo, apartar na primeira metade, para oferecer na segunda metade, vem qualquer manual de ciência política, e por isso é que eu acho que, não tendo agora este governo maioria parlamentar que possa fazer ou desenhar algo para si e impor a boa governação acima das ofertas e das promessas eleitorais, nós vamos ter muito mais disto. Com e acho que este ano vamos ter muita política por cima da economia e por cima das finanças e por cima da boa governação. A política de curto prazo, a política de navegar à vista, de sobrevivência a cada semana, a cada mês, com o taticismo político para saber como é que o que eu hoje faço vou ganhar lá na frente, como é que eu hoje planto a semente que para a seguir colher a minha maioria, o meu voto a seguir será muito condicionado em relação ao ano de 2024. Tivemos, aliás, exemplo disso com o arranque da legislatura.
Professor, o Banco de Portugal está a ser excessivamente otimista quando revê em alta o crescimento económico do país. Ele está a apontar para um crescimento acima de 2%, ainda por 3 anos seguidos, o que é uma coisa que não é nada habitual na economia portuguesa, e sabemos que é uma economia pequena, de mercado, aberta e exposta ao risco dos restantes parceiros europeus. Há otimismo em excesso? Bom, as previsões são sempre difíceis. São sempre projeções. São sempre difíceis. E eu que trabalho em previsões e em projeções há muitos anos, e acho que isso é um trabalho importante, porque ajuda a balizar expectativas e ajuda a aferir o que é bom e o que é mau, e, portanto, e advogo que isso deve ser feito sempre com grande independência intelectual, e havendo independência é razoável que diferentes entidades produzam previsões diferentes, ou seja, produzem todas iguais, usarem todas o mesmo método e forem todas constrangidas no seu modo de pensar, e isso é inconsistente com a ideia de liberdade nessas projeções. Portanto, nesse sentido, a nossa projeção há 3 meses era de um crescimento para este ano, era uma das mais pessimistas, de 1% para este ano, com um intervalo grande que incluía esses 2%. Vamos rever esta previsão agora a 10 de abril, e o quarto trimestre do ano passado correu melhor do que o esperado, portanto tem uma notícia positiva, e este primeiro trimestre de 2024, os indicadores que existem começaram mal, começaram fraquinhos em janeiro, mas agora estão a terminar o trimestre. Mostram alguma resistência da economia ainda. Bom, isso, aliás, é uma das principais surpresas da economia portuguesa, mas também da economia europeia e também da economia americana, que é a forma como a economia absorveu estas enormes subidas nas taxas de juro, que havia uma expectativa generalizada que isso ia traduzir-se em reduções fortes da atividade económica, em agravamento do emprego, e isso nunca apareceu. E até em cumprimento bancário que não está a existir de todo. Desculpa? Até em cumprimento bancário que não está a existir de todo no nosso sistema, pelo menos ao nível das famílias. Pois, exatamente. Isso tem a ver com a questão do emprego, não é? Portanto, mais uma vez, se houvesse um agravamento do desemprego, nós iríamos ter essa questão. Portanto, voltando a essas ideias, portanto, essa é uma surpresa positiva, que a minha interpretação mais simples, para não ser um paradoxo total, é que os estímulos monetários criados durante a pandemia foram excessivos e foram tão grandes que, apesar desta subida muito significativa das taxas de juros, foram suficientes para absorver este custo. O que significa que, quando isso acabar, eventualmente vai acabar, nós poderemos ter as consequências habituais em termos de... O tal ciclo recessivo que existe naturalmente a seguir a ciclos de crescimento. Mas o que é verdade é que havia uma expectativa generalizada, e eu fazia parte desse consenso, nesse sentido, que isso iria acontecer durante 2023. Não, ia acontecer o ano passado, não aconteceu, as coisas foram muito melhores. Neste momento acho que ainda vai acontecer em 2024, mas a história já não está do meu lado, porque não aconteceu, e agora já podemos estar num ciclo ligeiramente diferente em termos de evolução das taxas de juros. Também há excesso de otimismo sobre a possibilidade delas descerem excessivamente. E, portanto, eu acho credível que uma entidade como o Banco de Portugal faça uma previsão. Acho mais credível a previsão de médio prazo do que a previsão de curto prazo. Estou convencido que a pandemia criou um custo enorme em termos de crescimento do PIB potencial. Mas, como ainda não recuperamos a trajetória anterior, ainda há aqui um espaço de recuperação, Portugal e a Europa. Faz um efeito de arrastamento que se está a prolongar na economia? Digamos, um ressalto longo, porque como a queda foi tão abrupta e portanto, houve ali uma perda tão grande de atividade económica durante 2 ou 3 trimestres, que só recuperar aquele buraco, não é? Que é um buraco enorme, quando acumularmos tudo ainda é um buraco que não foi recuperado, há algum espaço para crescer. E isso, mas depois estou convencido que quando estes efeitos deste choque se dissiparem, estou convencido que como a pandemia teve custos enormes em termos de capital humano, em termos de investimento, em termos de criatividade, em termos de inovação, portanto são tudo custos que nunca mais, isso vai ter um custo no crescimento potencial
da economia portuguesa, mas de todas as economias desenvolvidas, portanto, da economia europeia e também dos Estados Unidos. E isso chegará certamente mais à frente, nós estamos ainda a vê-lo, mas chegará certamente mais à frente. Miguel, esta visão otimista do Banco de Portugal é uma visão só técnica ou também um bocadinho política? Porque Mário Centeno tem vindo já a ser criticado no passado, porque às vezes é se calhar um bocadinho mais extensivo e político do que propriamente independente e governador. Vamos lá, eu acho que o Banco de Portugal tem de ser sempre um contrapoder sem ser uma força de bloqueio. Não me choca rigorosamente nada que seja independente. Agora, eu não consigo deixar de olhar para Mário Centeno e ver no nosso governador do Banco de Portugal também um homem político. Ainda que a política tenha... Não consegue ver um político... Não consigo ver que não consigo ver uma parte política dentro da figura e dentro da persona de Mário Centeno. Até acho que, ainda que ele tenha saído temporariamente da política, eu acho que a política nunca saiu dele e acho que mais tarde ou mais cedo o que a caminho ainda se fará. Ele terá ali algumas ambições pessoais, perfeitamente legítimas, mas que o colocam também sobre alguma mira em relação, neste momento, até ao próprio PST, porque percebe claramente tudo o que ele diz acaba por ser escrutinado. E vai ter que ser muito escrutinado e ele também, sinceramente, acho que ele próprio faz questão de manter essa posição, essa postura, até mais uma vez para que no futuro, independente daquilo que sejam as suas ambições pessoais e profissionais, eu acho que mais tarde ou mais cedo ele quererá voltar à política. E isto só para concluir que é obviamente que aquilo que vejo documentos técnicos, essencialmente técnicos, e de todo o trabalho que tem. Agora não deixo de tirar de lá algumas sugestões, algumas inspirações que têm obviamente um trabalho e uma filosofia política por trás. Ainda que nesta altura tenha sido os primeiros a avisar para o risco de se gastar mais, apesar de ter toda a esquerda alinhada e a dizer o contrário. Professor João Borges de Assunção, aqui agora vamos à questão da discussão do que é, na verdade, boa e má despesa. No fundo, a lógica da despesa tem sido sempre discutida politicamente no formato de o que gastar e gastar mais e como é que a administração pública pode acomodar mais despesa. Isto é parte do problema e de certa forma devíamos discutir com mais maturidade e se calhar com mais profundidade que tipo de despesa é que queremos que as administrações públicas façam. Sim, certo. Há bocadinho dizia que basicamente a nossa estrutura é só salários e pensões. Pronto, e isso pronto, então é difícil depois falar depressa sobre estes assuntos, que é preciso muita contextualização, mas voltando ao início, eu até diria de outra maneira. Nós podemos ter um ligeiro excedente, em média, no ciclo económico, e esse ligeiro excedente pode ser atingido com diferentes patamares de despesa e de receita. E, portanto, nós não precisamos de ter um ligeiro excedente com um patamar de despesa muito elevado, ou mais elevado do que temos agora. Podemos ter o mesmo excedente com um patamar de despesa inferior. O que é que isso significa? Significa que a ideia da folga, se ela existir, eu tenho dúvidas que ela exista, mas da folga, se ela existir, ela tanto pode ser usada para aumentar as despesas, como pode ser usada para diminuir as receitas. E eu, neste momento, penso que seria mais produtivo usá-la para reduzir as receitas, até porque nós temos problemas com todos os impostos. Nós temos, por exemplo, no IVA, é um imposto elevadíssimo, é um imposto que incentiva a fuga ao fisco. E é cego, quase. Mas é um imposto que tem taxas diferentes dos outros países da União Europeia, maiores. É um imposto que, quer dizer, que é superior muitas vezes à margem de comercialização dos produtos e dos serviços, portanto é um enorme incentivo. Portanto, quem vende e vê o que tem que entregar ao Estado das suas receitas tem um enorme incentivo a dizer que isto é lucro meu, que eu devia ficar com uma parte disto, e portanto há muitos espaços. O IRS para em Portugal é muito elevado comparado com, portanto chegamos a taxas elevadas, muito elevadas comparado com os níveis de rendimento dos portugueses. Portanto, todos os impostos são muito elevados. Portanto, a existência do excedente pode ser usada de muita maneira. Pronto. A segunda questão tem a ver com a reforma do Estado, ou seja, há muito a discutir aumentos de despesa pública, descontextualizado de reformas do Estado, é de estar sempre apenas é um discurso quase de caráter sindical, é sempre um discurso sobre política salarial e reformas, e, portanto é sempre um discurso que não tem nada de produtivo, não tem nenhuma ideia de criação de valor, é sempre um discurso de natureza redistributiva, aquilo que se chamava, a seguir ao 25 de Abril, a política de rendimentos. Portanto, é só discutir a questão dos
dos rendimentos na perspectiva das transferências, de quanto é que o Estado pode dar àquelas pessoas. Aquilo é sempre justo. E o que acaba de alguma maneira por ter que forçar a que haja mais receitas, não é? E que depois, claro, como nós estamos no contexto da União Europeia, da governação da zona euro, há uma supervisão sobre a gestão das contas públicas e essa supervisão obriga a que haja as receitas correspondentes. E depois não sobra para a parte discricionária, ou seja, chamar a aumentos dos salários em qualquer área da administração pública, chamar a isso investimentos, é um abuso da expressão investimento. Isso não é investimento nenhum, isso é despesa. O Estado, para funcionar e para fazer coisas, precisa de despesas discricionárias, ou seja, precisa de comprar outros equipamentos, de contratar outros serviços. Portanto, há outras coisas em que o Estado não pode gastar tudo. Esse investimento, provavelmente. Não, porque o investimento é a construção de coisas novas. As despesas de manutenção do investimento que foi construído já não é propriamente investimento, é uma despesa corrente de manutenção, o que quer que seja. Portanto, os equipamentos para funcionar, os equipamentos públicos para funcionar, precisam de despesas correntes para que eles se mantenham eficazes e hoje, com a aceleração há muitos investimentos, por exemplo, nas áreas da tecnologia, que são investimentos que se esgotam, ou seja, que se tornam... que são investimentos, mas que são investimentos em uma duração de 3 anos, porque ao fim de 3 anos tem que se fazer... A excelência é cada vez maior, sobretudo nessa área. E se for tudo gasto em salários e em pensões, não é tudo, mas é a fração significativa, de facto, é uma despesa que na prática não produz nada, não está a produzir resultados porque é só para aquilo. E, portanto, sim, é preciso repensar, é preciso fazer uma reforma do Estado e essa é talvez a principal crítica à governação do último ciclo político, é que foi um tempo totalmente desperdiçado em termos de reformas do Estado. Portanto, foi tudo político, foi tudo satisfação de interesses, foi tudo reversões, foi tudo redistributivo. E isso foi, e claro, o governo não tem culpa nenhuma da pandemia, portanto esse é um choque que caiu em cima de Portugal e de todos os países do mundo, tem uma natureza diferente. Eu também acho que houve problemas de gestão das finanças públicas durante a pandemia, mas Portugal não tinha alternativa, ou seja, Portugal teve que fazer o que os outros países da União Europeia fizeram, não havia autonomia estratégica para Portugal fazer muito diferente do que fez. Uma última questão para ambos, e aqui eu ia pedir ao Miguel que começasse para depois fecharmos também com o nosso convidado. No futuro, vamos continuar a ser um país de déficits ou tornaremos o excedente uma regra? Tendo em conta o nosso historial. Sabes que eu venho das ciências sociais e o meu professor de história tinha um professor de história que me dizia que a história é uma ciência porque tu, da análise do passado, compreendes o presente e antecipas um pouco o futuro. Senão não era toda uma ciência. O nosso passado não é o melhor possível nessas Então, é isso que eu vou dizer, é que a cultura instalada, existe uma cultura em que o Estado tem que resolver tudo. O Estado tem que resolver tudo. Há uma cultura que foi agravada nos últimos anos, esta é um bocadinho quase subsídio ou dependência, em que, como se o Estado não fôssemos nós. Portanto, é sempre uma terceira entidade vaga, e isso significa uma certa desresponsabilização daquilo que cada um de nós, individualmente, família, cada núcleo mais pequeno, empresas, aquilo que estamos a falar, mais produzir, ver mais à frente, tentar produzir algo maior e melhor, isso vai continuar a faltar. Porque se nós tivermos sem uma governação forte, e sem uma visão de longo prazo, altruísta, justa e corajosa, isso não vai acontecer. Professor, está otimista em relação a conseguirmos, mesmo que baixe excedentes na próxima década, nos próximos anos? Não, isso não é normal, nem sequer é estatisticamente normal. Ou seja, na generalidade dos países, mesmo com uma cultura diferente da nossa, não é normal ter excedentes. Também porque depende dos próprios ciclos económicos e da necessidade de apoiar a economia. Sim, mas também digamos, do sal e pimenta às vezes da economia, que é a inflação. Ou seja, quando a inflação é alta, é fácil corrigir essas asneiras. Aliás, há aqui um aspecto importante. Eu penso que Portugal, em termos de finanças públicas, em princípio será melhor governado nos próximos 20 anos do que foi nos 20 anos anteriores. Por 2 razões. Primeiro é a disciplina do euro. De facto, o euro é diferente do escudo. As promessas feitas em escudos eram sempre passíveis de ser resolvidas com a emissão monetária. E as promessas feitas em euros não conseguem ser resolvidas dessa maneira. Isso não significa que vai ser fácil ter excedentes. Não vai ser fácil, nem vai ser normal ter excedentes. Mas vai ser difícil. Haver um equilíbrio? Não, acho que em média, quando as coisas normalizarem, e vai demorar muito tempo a normalizarem, porque a nossa dívida continua muito elevada,
o normal será haver déficits. Isso é o normal. E não há problema intrínseco associado a ter déficits, porque o crescimento nominal pode ser suficiente para compensar isso. Mas isso tem que ser feito num contexto. O verdadeiro legado que nós deixamos é a dívida. É a dívida que é o legado. E, portanto, se a dívida está a 100%, é uma dívida demasiado grande. Portanto, tem que ser reduzida. Isso é o que está nas próprias regras orçamentais europeias. Não precisa de ser reduzida à bruta, não precisa de ser reduzido tudo no primeiro ano. Não, nem precisa de ser resolvida enquanto nós estamos vivos, mas tem que ir sendo resolvida. E só isso obriga a um certo excedente. Se, quando esse problema for resolvido, o normal é haver déficit. Isso não tem... o déficit pequeno. Não há um problema associado a isso. E isso deve ser feito no contexto da flexibilidade da governação. Ou seja, se as coisas estiverem controladas, o governo pode ter esses déficits sem problema nenhum, pequenos, sem problemas nenhuns, e fica com flexibilidade para tomar decisões. Ou seja, não fica restrito nas suas decisões sempre à questão da violação das regras. Portanto, tem liberdade para decidir em função do que considera ser o melhor interesse nacional. E agora vamos ter problemas desse género, não falámos aqui sobre isso, mas há uma necessidade intrínseca óbvia de aumentar as despesas na defesa, por exemplo, por causa da situação política na Europa e por causa da situação política nos Estados Unidos também, e se isso acontecer, eu espero que esse dinheiro não seja gasto em salários de soldados. Esse dinheiro tem que ser gasto em coisas que façam sentido para a defesa do país, para a participação de Portugal na defesa europeia, para a defesa da sua própria fronteira, e adequada à tecnologia da guerra, que nós hoje estamos a ver todos os dias nas notícias. Tem que ser esses investimentos. Vai ser o novo paradigma, provavelmente, e o novo paradigma orçamental nos próximos anos. Muito obrigada, professor João Borges da Assunção, por se ter juntado a nós no Advogado do Diabo. Está assim feita mais uma análise desta semana de olhos postos nas contas públicas e no sustento orçamental. Obrigada também, Luís Miguel Henrique, assim que nos acompanha. Até para a semana.